Vamos então para a segunda parte de direitos individuais aqui. Vamos lá. No inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal de 88 prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Em relação a esse dispositivo constitucional, julgue o item seguinte. Vamos lá. A recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do citado dispositivo constitucional enseja a cassação dos direitos políticos. A gente vai marcar errado porque o artigo 15 proíbe, gente, a cassação de direitos políticos. Lá é muito claro. Não haverá cassação dos direitos políticos, mas ela permite que pode ter perda ou suspensão. Então vamos marcar errado. Ó, é vedado a cassação dos direitos políticos. Isso está no artigo 15. Mas o artigo 15 diz que pode ter perda ou pode ter a suspensão desses direitos. A Constituição não diz quando é perda e nem quando é suspensão. Quem define isso é a doutrina. Então você tem na perda, quando tem o cancelamento da naturalização por uma sentença judicial com trânsito em julgado, e temos também pela recusa de cumprir uma obrigação legal e a todos imposta, ou cumprir a prestação alternativa, que é o inciso 8º do artigo 5º. Tá? Nesse caso, entraria na perda e não na cassação, como foi afirmado lá na nossa questão. A suspensão você tem por incapacidade civil absoluta. Você também tem a suspensão pela condenação criminal, com a sentença transitada em julgado enquanto durarem os seus, o que a gente? Efeitos, tá? Sentença transitada em julgado enquanto dura aí os seus efeitos, também entra nessa daí. E você também terá, né, nos atos de improbidade administrativa. Ó, sob condenação criminal, transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, que acarreta aí uma suspensão, cuidado, porque recentemente o Supremo julgou que se o camarada ele está cumprindo pena, mas ele sai do regime fechado e progride para o regime semiaberto, regime aberto, então ele poderá assumir um cargo público via concurso público, um cargo efetivo, desde que a natureza das atribuições do cargo seja compatível com a natureza do delito que ele, porventura, praticou. O camarada, então, estava no regime semiaberto, vai durante o dia tentar trabalhar e à noite recolhe para o sistema penitenciário. E aí impediram ele de tomar posse no cargo efetivo, alegando que ele estava ainda cumprindo pena, ou seja, os seus direitos políticos estavam suspensos. Mas aí o Supremo entendeu que promover a ressocialização do detento é garantir a dignidade da pessoa humana. Mesmo com os direitos políticos suspensos, porque ele ainda está cumprindo pena, mas por estar no regime semiaberto, ele poderia então assumir o cargo de provimento efetivo, porque a natureza do delito que ele tinha sido cometido, praticado, não era incompatível
com a natureza das atribuições do cargo. Está caindo demais essa jurisprudência do STF nas avaliações. Fica ligado nela, tá? Ela começou a aparecer nas avaliações de concurso aí. Vamos lá. Questão 12 traz a seguinte informação. Antony, estrangeiro, não domiciliado no Brasil, encontrava-se de férias no país, hospedado em um hotel no Rio de Janeiro. Um agente de polícia que se encontrava no mesmo hotel desconfiou do comportamento de Antony, que andava sempre preocupado, olhando para os lados. Então resolveu ingressar no quarto de hotel onde Antony estava hospedado. A partir dessa situação hipotética, julga o item seguinte de acordo com a jurisprudência do STF. Bora lá. Para fins da inviolabilidade domiciliar, o quarto de hotel, desde que ocupado, é equiparado a domicílio, razão pela qual não é permitido o ingresso de agentes sem permissão de Antony, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Galera, a questão 12, o gabarito é correto. O Supremo já tem julgado dizendo que se esse quarto de hotel está habitado, então ele entra no conceito de casa. Perfeito? Então, para entrar lá, tem que ser cumprindo as regras constitucionais. Então, quarto de hotel, quarto de motel, trailers, embarcações, barraca de camping, tudo isso o Supremo já julgou que entra no conceito de casa. Então, sobre a inviolabilidade do domicílio, você tem regra e exceção. Qual que é a regra? A regra é entra com o consentimento do morador. A exceção entra sem o consentimento do morador. Em que situação pode entrar sem consentimento? No flagrante, no caso de desastre, para prestar socorro, tá? E para cumprir ordem judicial. No flagrante, no desastre e socorro, pode entrar durante o dia ou no período da noite. Mas para cumprir ordem judicial, tem que ser durante o dia. Para o Supremo, o conceito de dia é entre a aurora e o crepúsculo. Tá? STJ e STF entende que o conceito de dia é entre o amanhecer e o anoitecer, independentemente do período do horário, perfeito? Então toma cuidado com isso na hora da prova aí, na definição do conceito de dia. Nós temos aqui então a leitura do artigo 5º, no seu inciso 11, que vai falar sobre a inviolabilidade do domicílio, que é um tema muito, mas muito cobrado em prova. Olha a questão 13, galera. Diz o seguinte: a respeito de direitos e garantias fundamentais, julga os itens. É assegurada nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem da voz humanas, salvo nas atividades desportivas. Olha, a gente vai marcar errado nessa questão e bora usar aqui, ó, a leitura da Constituição para fundamentar isso aqui. Deixa eu localizar para vocês aqui, ó, essa parte da Constituição. Pode ver, gente, que tudo é letra da lei, por isso que é necessário você, então, fazer uma leitura do texto seco da legislação, beleza? Então, olha aqui, ó. Artigo 5º, inciso 28, ó. São assegurados nos termos da lei,
proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, que é o que está deixando o nosso item errado lá. Lá diz exceto, aqui é inclusive. Também tem direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, pelo inciso 28, a gente vai marcar aqui gabarito errado. Artigo 5º, no seu inciso 28. Beleza? Tá? Quando ele bota esse salvo aqui, marca errado no gabarito. Olha a questão de número 14. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgo o item. Aos que litigam em processo judicial ou administrativo, é assegurado o direito ao contraditório e também da ampla defesa. Correto, né, gente? Ampla defesa e contraditório faz parte do devido processo legal. Um processo, para ser legal, tem que ter essas condições: juiz imparcial, tem que ter um juiz imparcial, tem que ter a ampla defesa, não é isso? Tem que ter o contraditório, ampla defesa, contraditório. Tem que ter também a citação prévia do réu. O cara tem que ser previamente citado para tomar ciência da denúncia. Não é isso? Tem que ter também direito a um advogado. Perfeito? Agora, lembra que em processo administrativo, advogado é peça facultativa. Ó, no PAD, que é processo administrativo disciplinar, advogado ele é facultativo, tá? Você tem o artigo 3º da Lei 9784 que diz isso, e também tem a súmula vinculante de número 5, que vai falar sobre advogado ser instrumento facultativo. No que tange a ampla defesa e contraditório, cuidado também que aqui você tem uma súmula vinculante que é a de número 3, que ela é muito cobrada em prova, tá? A súmula vinculante 3, galera, diz que nos processos perante o Tribunal de Contas tem que respeitar ampla defesa e contraditório, com exceção da apreciação da concessão inicial de legalidade de aposentadoria, reforma e pensão. Então, quando o teu órgão encaminha para o Tribunal de Contas o processo administrativo do pedido inicial de aposentadoria, para o Tribunal de Contas fazer o registro, nesse intervalo de tempo, entre o órgão encaminhar o processo para o Tribunal de Contas, não há que se falar em ampla defesa e contraditório. Por que isso? Porque o papel do Tribunal de Contas até o presente momento é apenas examinar se as informações que veio do órgão estão dentro da legalidade, se ali tem tempo de contribuição, se de fato tem a idade para aposentar. E aí é que o Tribunal de Contas vai fazer o registro da aposentadoria, perfeito? Então, enquanto o Tribunal de Contas está apenas examinando o processo, analisando para fim de registro, o Supremo disse que não cabe ampla defesa e contraditório, porque nenhum direito foi ainda oficialmente violado. Então, por favor, tome nota e leiam o teor dessas duas súmulas, tá? A vinculante 3 e a vinculante 5, porque elas caem o tempo inteiro, tá? Elas caem o tempo inteiro. Fechado? Beleza? Avante, questão 15. À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgo o item a seguir. Entre os crimes considerados imprescritíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclui-se o racismo e os crimes que são hediondos. Gente, errado,
pelos crimes hediondos, tá? Racismo, de fato, é inafiançável e imprescritível, mas crime hediondo prescreve, tá? A Constituição Federal fala que crime hediondo, tortura, tráfico ilícito entorpecente e terrorismo, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Bora ver aqui, ó, artigo 5º, inciso 42, primeiro fala do racismo, ó. Prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Né? O inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. Por eles, respondendo, os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Tá vendo? Então, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas prescreve a tortura, o tráfico, o terrorismo e o crime hediondo. E o 44, ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, observe aqui, ó, na nossa Constituição, vou anotar aqui primeiro os artigos, né? Você tem aqui o artigo 42, que vai falar do racismo, mais o artigo 43, que vai falar de tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. Você tem crimes que são inafáveis e imprescritíveis. Na Constituição vai falar de racismo e também, né, racismo e atos que atentem contra o Estado de Direito. O Estado democrático. Além do racismo, nós temos que acrescentar também aqui jurisprudência do Supremo. Porque o Supremo, gente, também equiparou ao crime de racismo, ó, transfobia, homofobia e injúria racial. Está equiparado ao crime de racismo. Então agora também são inafiançáveis e imprescritível. Esses daqui, ó. Tá? Então eles foram equiparados ao crime de racismo, também tem essas mesmas características. Agora, nós temos outros crimes que são inafiançáveis, porém prescrevíveis, tá? São inafiançáveis, prescritível, prescreve, e insuscetível, de graça ou anistia, que vai ser terrorismo, tortura, tráfico, e o crime hediondo. Tá? Muito cobrado em prova aí a natureza desses delitos. Fechado? Beleza? Avante. Questão 16 diz o seguinte: determinado grupo de aproximadamente 100 pessoas planejou de se reunir em praça pública municipal, visando criar associação para combater os desmandos do respectivo prefeito,
inclusive utilizando-se de instrumentos judiciais, como o mandado de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto determinando a dispersão da reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização. B. Dissolução de qualquer associação eventualmente criada contrária aos interesses do seu partido. Acerca dessa situação hipotética, julgo o item seguinte com base nos direitos e garantias fundamentais. Caso seja efetivamente criada, a entidade associativa terá legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de expressa autorização do filiado. Já vimos, que não. Para que ela possa te representar, precisa de expressa o que, gente? Autorização. Então, independentemente, você precisa marcar o item errado, tá? Independe de autorização do Estado à criação. Para ela te representar, precisa de expressa autorização. Então, cuidado, tá? Sobre a associação. Ela pode atuar como representante dos filiados. Aqui, ela depende de expressa autorização. Mas ela também pode atuar como substituta. Tá? Substituta processual. E aí nós temos um detalhe. Na substituta processual, ela independe de expressa autorização. E quando é que ela vai atuar como substituta? No mandado de segurança coletivo, a associação independe de expressa autorização. Perfeito? Mas, Blanco, lá na questão não está falando disso, ó, volta. 100 pessoas planejou se reunir em praça, visando criar associação para combater desmandos do prefeito, inclusive utilizando instrumentos judiciais como mandado, de segurança coletivo, já que a agremiação associativa poderia representar seus associados judicialmente. Tomando conhecimento da reunião, o prefeito baixou um decreto a dispersando a reunião e a proibição da criação da associação, alegando ausência de prévia autorização. Ele não pode fazer isso. Dissolução de qualquer associação criada contrária aos interesses. Ele também não pode fazer isso, porque a dissolução tem que ter sentença judicial transitada em julgado. Mas aí lá vem a questão agora e pergunta. Acerca dessa situação, julgo o item. Caso seja efetivamente criada a entidade associativa, ela terá legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente? Aí ele botou, independentemente de expressa autorização do filiado. A questão não está cobrando, gente, em relação ao mandado de segurança coletivo. Perfeito? Tá? Então toma cuidado, porque se fosse em relação ao mandado de segurança coletivo, a questão deveria afirmar. Aí, nesse caso, ela não precisaria de expressa autorização do filiado, não. Então cuidado com essa questão aqui, que ele foi malandrex aqui, o examinador. Apesar dele ter falado de mandado de segurança coletivo, ele está cobrando a regra geral. A associação, se ela for efetivamente criada, ela tem legitimidade para representar os seus filiados, tanto no judiciário quanto em questões administrativas, extrajudicial, dependendo então de expressa autorização do filiado, que é o que diz a Constituição Federal, tá? No artigo 5º, no inciso, salvo engano, é o 19 que vai falar sobre isso, tá? Então, tá aí, ó, tá? Então, cuidado,
Porque, como regra, ela atua aqui, ó, como representante, como regra geral. A exceção, ela é atuar como substituta processual, e isso acontece no mandado de segurança coletiva. Beleza? Questão 17. Julgue o item a seguir a respeito dos direitos e deveres individuais. Então, bora ver aqui. Item 1. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Certo. Item 2. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Também está certo. Leitura do artigo 5º isso aqui. 3. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Correto. Juiz imparcial. E 4. Ninguém será privado de liberdade de bem sem o devido processo legal. Gente, leitura do artigo 5º. Todos os itens aí são a transcrição dos incisos do artigo 5º. Tudo correto, por isso que você precisa fazer uma leitura do texto seco desse artigo 5º. A maioria das questões, basta saber o que está escrito na Constituição. Então, letra E é o nosso gabarito aqui. 18. À luz das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, julgo os itens a seguir. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Correto, gente. Copiou e colou aqui, ó, a Constituição Federal. Olha aqui o inciso 45, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, artigo 5º, inciso 45. Então, tá vendo? Ó? É o famoso copiou, colou, gente, que cai direto. Olha o 19. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividades suspensas por decisão judicial com trânsito em julgado. Vamos lá, então. Para suspensão, gente, não precisa aguardar o trânsito em julgado, não. O trânsito em julgado é só para dissolução compulsória, tá? Quando vai dissolvê-la compulsoriamente. Então tá errado esse item aí, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, associação cai demais em prova. Como é que tá aqui, ó? É o inciso 19, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgada. E o 21, que cai toda hora, ó, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Essa é a regra. A exceção vai ser no mandado de segurança coletivo. Então a gente vai marcar errado aqui pela leitura do artigo 5º lá no seu inciso 19. Tá? Na questão anterior vai ser... Ah, não, tá certo. Então, errado aqui no gabarito da 19, tá bom? Olha a 20, para a gente fechar esse bloco. Em relação aos direitos e garantias individuais, na Constituição Federal, ele quer a correta. É absoluta a proscrição da pena de morte e das penas de caráter perpétuo? Não, pena de morte não, a gente já viu, né? Que o inciso 47 do artigo 5º prevê que a pena de morte ela pode acontecer em caso de guerra declarada. Tá? Então está errado aí por dizer que é absoluta. Tá? Inciso 47. Tratado sobre direitos humanos que o Brasil é parte, tem status constitucional, desde que aprovados por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, gabarito correto. Se falar de direitos humanos, artigo 5º, parágrafo 3º diz, se ele for aprovado por 3/5, tem status de norma constitucional. E letra C. Restrição à ampla publicidade dos atos processuais é absoluta, não contemplando exceções. Absoluta não. Tá? Ela pode ser relativizada quando envolver soberania nacional, segurança nacional, não é isso? Aí pode colocar sigilo de grau ultra secreto, secreto e reservado. Letra D. Assegura-se o direito à proteção dos dados pessoais, porém inexiste previsão para a proteção de dados nos meios digitais? Existe. A gente já viu aqui no artigo 5º, inciso 79, é o mais novo inciso.
da Constituição do artigo 5º. E letra E. A garantia da razoável duração do processo na esfera judicial abrange a esfera civil e penal, excetuando o administrativo, excetuando não, inclui. Se você pega a leitura do artigo 5º, inciso 78. Tudo bem? Inclui. Então a gente vai marcar letra B nessa questão. Então, observe, a maioria das questões de prova sobre o artigo 5º é o conhecimento dos seus incisos. É necessário que você faça uma leitura do texto seco da Constituição para você ter a base para fazer esse modelo de questão. No próximo bloco, a gente vai para a terceira etapa, que é estudar os remédios constitucionais.